Salve, signo de Aquário, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao seu Flávio Tarô, nosso canal de entretenimento e tarô aqui, né? Um tarô diferente. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto. Eu vou fazer uma leitura atemporal, não é uma leitura particular, não vai ressoar com todo mundo, pega que for para você, blá, 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 blá. Vamos lá. Por que, né? Porque é diferente. Porque eu faço uma leitura diferente. Eu brinco, eu dou bronca e pau no gato e tamo junto. Vamos lá. Pau no gato, gente, é um termo que eu utilizo, mas eu gosto de gatos, meus amores. Eu tenho dois. Eu tinha um, agora eu tenho mais um que nós adotamos, o Morpheus. Coisa mais linda. Vamos lá. Senão já vai ter gente que vai encher o saco no comentário desnecessariamente, porque tem muita gente chata na face da terra. Vamos lá. Tarô, por gentileza. A casa de Deus. A estrela. Oh, que maravilha, hein, Aquários? Mas que maravilha. Gente, é o seguinte, fundo do deck, o As de Ouros, tá para sair aí alguma coisa bacana, né, de forma sólida, só que ainda tá em oculto aqui, tá? Obviamente, meus amores, que isso varia de oraculista para oraculista, com certeza, tá? Mas nos meus jogos, o fundo do deck quer dizer algo que aconteceu, que vai vir a acontecer, ou está de uma certa forma acontecendo, só que de forma oculta. E o As de Ouros, todos os ases, né, obviamente, do tarô, eles são considerados cartas com um poder espiritual, porque todos os ases são entregues pela espiritualidade, ou seja, oportunidades que são entregues pela espiritualidade, pelo universo, enfim, adapte aí a sua crença, obviamente, tá bom? E esse As de Ouros aqui no fundo do deck, eu consigo compreender que talvez seja uma oportunidade que está latente aí, que está querendo aparecer para aquarianos, porém, contudo, entretanto, algumas coisinhas precisam acontecer antes, tá? Nós saímos aqui com a lâmina da morte, tá? Para pegar melhor luminosidade aqui, que é difícil por causa do ring light, né? A lâmina da morte, clarificada aqui pelo 6 de espadas, na sequência a torre, clarificada pela lâmina da estrela aqui, meus amores. Ai, gente, lâmina da torre, não sei o que lá. Já vai ter um monte de comentário. Tô cansado de torre, né? Mal sabe que a torre é uma lâmina incrível aqui, né? A torre é a lâmina dos milagres. Enfim, né? Para as pessoas que gostam e acreditam. Não que eu não acredite em milagre. O que acontece, meus amores? A lâmina da morte, clarificada pelos 6 de espadas, me mostra que aquarianos estão passando por uma transição aqui, ou vão passar, ou já passaram, obviamente, tá? Com relação a algumas transformações, finalizações. Tá? A segunda vez que eu estou tentando gravar aqui o signo de Aquário, a primeira vez saiu alguma coisa bem parecida, tá? Só que saiu com a lâmina do julgamento, ou seja, uma finalização. A lâmina da morte também, de uma certa forma, traz essa conotação de algumas finalizações. Mas assim, seriam mais algumas questões que não fazem tanto sentido mais aqui na energia de aquarianos, né? Então a gente pode falar aqui de costumes, né, alguma coisa que você faz com recorrência que já não está fazendo muito sentido e você precisa finalizar essa questão, né? Ou transformar, ou pegar alguma coisa que você já tem como certa e fazer algum tipo de transformação aqui, tá? Adapte ao seu momento, porque a gente pode estar falando de qualquer coisa neste momento, tá? É óbvio que eu vou tirar mais lâminas aqui para a gente entender, mas o que? É importante entender que pode ser uma situação de relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vida como um todo aqui. É uma energia muito forte de mudança.
Ou seja, a mudança ela tem que acontecer. Doe a quem doer aqui. A transformação tem que acontecer. Talvez você já esteja passando por esse processo, né? E algumas coisas estejam fora da ordem, ou algumas coisas estão acontecendo de forma a sair aqui do seu controle, principalmente para aquarianas, aquarianos, que é um signo revolucionário, vamos dizer assim, que gostam de pensar fora da casinha, que gostam de agir assim muito por conta própria, agir dentro dos seus próprios conceitos, tá? Talvez sejam algumas dessas questões que precisam ser modificadas, transformadas ou até mesmo finalizadas. Essa situação ela pode trazer uma sensação de torre aqui, tá? Ou às vezes propriamente dito pode ser, tá? Mas vamos falar o que é a torre aqui para a gente entender por que a torre não é a coisa tão complicada. Neste tarô de Marsella, que é um tarô mais tradicionalzão, mais das antigas, a torre ela vem como a lâmina, a casa de Deus, né? Bem como a morte, né? Não vem com nome nenhum. Neste tarô ela é conhecida como a carta sem nome. Né? Acho muito incrível isso. E aí a carta sem nome é o quê? Aquela conotação do para tudo e para todos, porque a única coisa que a gente tem como certa na vida é de fato a passagem, né? É o tempo limitado que nós temos aqui dentro deste planeta nessa existência. Lógico, para o espírito não há essa barreira, com certeza, né? A casa de Deus, ela não é uma lâmina negativa como todo mundo acha que é, né? A torre, ela sempre vem para fazer algum tipo de modificação ou para trazer algum tipo de situação à tona, vamos colocar assim, ao qual a pessoa que está passando por ela não teve essa percepção ou de uma certa forma nem quis fazer, né? Então, por exemplo, pessoas que estão dentro de um processo, de um ciclo vicioso, seja ele qual for, né? Sabem que talvez tem que sair dessa questão ou finalizar ou até mesmo dar uma mudada, uma transformada, porém, contudo, entretanto, não fazem isso. Aí é onde, né, a torre age, a espiritualidade, Deus, sei lá, atribui a quem você quiser, de acordo com a sua crença, né, age de uma certa forma, dando uma chacoalhada. Dando uma chacoalhada para quê? Para que algumas estruturas que já não suportam mais algumas questões, elas sejam derrubadas aqui, né? E aí, com a morte, com essa transformação da morte, há uma limpeza desse terreno, entende? Aqui nesse jogo, obviamente, tá? Há uma limpeza desse terreno para que haja uma construção de alguma coisa muito mais sólida e muito mais forte aqui, tá? Só que aqui a torre, ela veio clarificada pela lâmina da estrela. Duas situações extremamente fortes, né? A primeira é a espiritualidade, de uma certa forma, agindo, intervindo na vida de aquarianas, aquarianos. Como é que eu poderia dizer? Para alguns, trazendo a energia da necessidade da transformação, da transição. Para outros, onde essa energia já se passou e não houve uma resposta positiva para com o universo, e propriamente para com a sua vida, tá? A estrela, né? A espiritualidade trazendo a torre aqui. Algumas pessoas reclamam, enfim, mas é complicado falar disso daí, porque existem situações e situações, então não dá para entrar nesse mérito aqui, né? Dado ao fato que é uma leitura coletiva, são muitas energias e cada pessoa é um RG diferente, espiritual, tem uma situação diferente espiritual aqui, né? A outra situação é a espiritualidade, de uma certa forma, intervindo em prol a uma situação de torre que veio acontecer ou vai vir a acontecer na vida de algumas aquarianas, alguns aquarianos, tá? Então seria o quê? A situação acontece, a torre vem e a espiritualidade rapidamente, o universo rapidamente, e vem dar um suporte para você com relação a essa questão. De qualquer forma, aqui, Aqua, seja o que vai vir na sequência dessa leitura,
é importante você ter em mente que algumas questões são inevitáveis, tá? Algumas questões elas vão acontecer, queira você ou não, mas se você estiver preparado, confiante, essas situações de uma certa forma vão passar, às vezes para alguns até de forma desapercebida, tá? Então assim, já que apareceu uma leitura desse tipo, dizendo desse tipo de energia, dá uma verificada nas suas questões, no que você precisa finalizar, no que você precisa botar um pouco mais de atenção, no que você precisa transformar. Aqui tem um renascimento por uma transição. Isso daqui é muito bom para quem está precisando sair de uma situação complicada, né? Vamos lá, tarô. Do que podemos estar falando aqui? Por gentileza. Valete de ouros com a papisa. Bom, perdão, gente. Aqui a gente pode estar falando de pessoas que estão intuindo de uma certa... Ou tem um grau de espiritualidade muito forte aqui, a papisa do lado da estrela, tá? Um grau de espiritualidade muito latente, talvez pessoas que precisem entrar aí dentro de uma situação mais espiritual. Mas aqui, essa situação, de uma certa forma, está acontecendo para pessoas que já estão intuindo a necessidade de uma transformação ou até mesmo a necessidade da manifestação dessa torre, sabe? A papisa com valete de ouros me mostra que um grupo aqui de aquarianos, de uma certa forma, estão tendo uma percepção ou uma intuição com relação a um novo início. Lembra da morte aqui falando que tem um renascimento? O pajem de ouros é uma nova oportunidade, né? Então é como se você estivesse sentindo que tem aqui uma nova oportunidade latente para você, e a gente tem que lembrar do As de Ouros no fundo do deck, aqui na abertura do vídeo, que é uma oportunidade da espiritualidade, tá? E de uma certa forma, não estão agindo com relação a isso. E aí eu vou explicar aqui, né? Pô, eu sinto que tem algo novo, eu sinto que tem uma nova oportunidade, eu sinto lá no fundo, mas de forma intensa, que alguma coisa boa vai acontecer ou está para acontecer. Só que eu não estou me movimentando da forma que eu deveria me movimentar. Eu estou meio que atrasado. O valete de ouros, embora seja algo sólido, é algo um pouco devagar aqui. E a lâmina da morte com os 6 de espadas, que fala dessa transição, essa mudança, esse renascimento aqui, é essa movimentação que talvez aquarianos precisem fazer. Parece que, de uma certa forma, também para esse grupo de pessoas que estão sentindo que tem alguma coisa boa vindo na sua direção, tá? Não estão tão confiantes na espiritualidade ou nas suas próprias ações com relação a isso, né? Não estão confiantes, talvez, em agir de acordo com essa torre. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você tem um trabalho, né? Algo que já não está dando muito certo, algo que você está tentando ali e você talvez tenha que fazer uma transformação ou finalizar alguma coisa, ou mudar, ou destruir as estruturas que estão baseadas nesse trabalho para fazer algo diferente. Só que está faltando aquela confiança. Meu Deus, eu estou sentindo, tem alguma coisa muito forte de mim, eu estou sentindo, mas eu não sei se é isso. Obviamente que não é numa leitura coletiva, pode ser que sim, claro, mas assim, numa leitura coletiva, que você vai ter essa, bom, é isso que eu tenho que fazer ou não é isso. Mas aqui, eu acho interessante, tá? Aqua, você que está nessa situação
começar a prestar atenção a alguns sinais que possam que possam corroborar com talvez a ideia, ou que você sinta, ou que você intua que você tem que fazer. Seja a transformação, seja destruir um alicerce que já não está sustentando mais, né? Principalmente em questões da espiritualidade. Só falta sair uma lâmina aqui que vai confirmar tudo isso. Se sair, beleza. Vamos lá. Tarô, por gentileza. Que mais situações aqui? Tem que virar, né? O 8 de copas. Estou falando que tem uma situação de afastamento aqui. Eu vou explicar já o 8 de copas, tarô, por gentileza. Fala do 8 de copas, meu amor. Não vou. Não é assim bagunçado, né? Vamos lá. Fala do 8 de copas direitinho. Isso. Pula que pula. 8 de copas, 9 de copas. Complicou, hein? Caramba, eu lembrei daquela música. Casou, casei, complicou. Ô vida. Cara, um 9 de copas, entendi. Complementa aqui, tarô, por gentileza, que essa parada aqui tá bem séria. Tá bem interessante, hein, Aqua? O que é que você tá aprontando, Aqua? Rei de espadas. A decisão. Do lado do 8 de... E a frieza, né? O 4 de espadas do lado do... Se preparar para uma situação... Ai, caramba, agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Tá trocando palavra. Confirma para mim esse 4 de ouros aqui, tarô. Seria o quê? É isso mesmo. Eita. Sentiu uma necessidade muito grande de soltar um... Caraca, moleque. Vou soltar. Caraca, moleque. 8 de paus no fundo do deck. Caramba, meu. Aquá, vamos lá, meu. O negócio aqui tá... O negócio aqui tá da hora. 8 de paus no fundo do deck, né? Já falei que o fundo do deck representa algo que aconteceu, que vai acontecer, ou algo de uma certa forma está acontecendo, precisa acontecer, mas tá de forma velada ainda, tá de forma oculta. O 8 de paus é uma manifestação. Só que o 8 de paus também, ele pode trazer... Não, gente, desculpa. Ar-condicionado ligado tá complicado aqui, mas tá um calor, não tem como. O 8 de paus, ele pode trazer a seguinte situação. Pode ser uma situação de mudança, tá? Que vem acontecer aí, que tá para acontecer de uma forma muito rápida, mas pode ser a manifestação, a transmutação. O 8 de paus é uma ação. Ele tem uma energia bem parecida, embora em menor intensidade, com a roda da fortuna. É uma lâmina de contatos espirituais também, tá? Olha o que o tarô apresentou aqui. Mediante essa situação de transformação de torre, né? O amparo espiritual para essa situação de torre. Eu achei que essa leitura ia parar nos 20 minutos, mas não vai, tá? Nós temos aqui o pajem de ouros com a papisa, então você sentindo essa necessidade ou a intuição de que alguma coisa vai acontecer, só que você não sabe o que é, quando, que é uma oportunidade, algo que, meu, tipo, eu tenho que fazer, mas eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Sabe aquela pegada que a gente fica, meu, tipo, completamente voado? Tá. O 8 de copas aqui, ó. O 8 de copas veio do lado do pajem de ouros. Clarificado pelo 9. Tá?
O 8 de copas, ele me mostra um afastamento com relação a algo que se tem ali como uma coisa que você aprecia, gosta ou entende que é algo bacana, tá? O que acontece? Como que a gente leva essa situação do 8 de copas? Bom, eu tenho... Vou dar um exemplo, tá? Mas isso pode ser qualquer situação. Adapte ao seu momento. Pode ser uma pessoa, uma família, um trabalho, alguma coisa que você tem como, tá? Adapte. Eu tenho ali uma atividade que eu faço, tá? Pô, essa atividade é uma coisa que está me trazendo alguma coisa, né? Eu gosto disso. Não é uma coisa que está, sendo assim, a salvação da minha vida, mas eu tenho ali, né? Uma coisa que é vamos colocar um cheque mesmo, uma situação que é o meu ganha-pão ali. É o meu trabalho, não é o ideal dos ideais, mas é. Só que o 8 de copas, ele sempre fala de talvez ter que se afastar de algo que se tem como certo, ou se tem um prazer, ou é algo que te traga algum tipo de conforto, algum tipo de situação emocional aqui, tá? Só que esse afastamento, ele não é um afastamento em vão. Ele é um afastamento causado por um 9 de copas. O 9 de copas, ele fala dos seus desejos mais íntimos, do que é verdade para você, né? O que é legítimo, o que é real. Não estou dizendo aqui, Aqua, veja bem, que é para você largar a sua atividade, largar o seu relacionamento, sua família. Não, não é isso. Mas é você se afastar daquilo que você tem como bacana, daquilo que você tem como interessante e começar a olhar para o que realmente de fato é legítimo para você. Começar a olhar para aquilo que realmente vai te trazer completude emocional, vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação. É a palavra. O rei de espadas, ele veio bem ao ladinho do 8 de copas. E o rei de espadas, ele sempre é uma decisão, né? É uma decisão que, embora traga um contexto de justiça, ele é sempre uma decisão parcial. Não é uma decisão imparcial, porque o rei de espadas, ele carrega, e aqui é a sua energia, ele carrega uma situação que para muitas pessoas pode até parecer um egoísmo, mas para ele é legítimo, né? Bom, eu até tenho esse conceito de ajudar as pessoas, mas eu entendo que para ajudar as pessoas eu preciso estar bem. Então, para eu ajudar meu filho, para eu ajudar minha filha, minha família, meus amigos, isso, aquilo, outro, eu preciso estar dentro de um contexto de tranquilidade. 4 de espadas. Certo? E fazer isso com tranquilidade. O rei de espadas ao lado do 8 de copas é onde traz essa, vamos colocar aqui entre aspas, tá, meus amores? Frieza para tomar uma ação que talvez você deveria tomar com relação a afastar-se de algumas coisas que você ainda tem como prazerosas. Um outro exemplo aqui que me veio, e eu não sei por que me veio, tá? Eu vou colocar essa questão, por exemplo, como uma pessoa que gosta muito de curtir, né? Curtir na noite, sair, tomar uma cerveja, ou sei lá, né? Não pode falar cerveja? Desculpa, YouTube, pelo amor de Deus, é só um exemplo, tá? Ninguém tá... dá até medo de falar as coisas no YouTube, porque ultimamente tá complicado, enfim. Mas gosta de sair para tomar um drinks, né? Fazer um rolezinho aí, né? E tem isso daí como um hábito, como algo que realmente é uma coisa que você gosta de fazer. Mas você tem a percepção de que o ato de fazer isso te coloca mais longe do que realmente são os seus desejos, do que realmente é legítimo para você, o 9 de copas.
Né? Por quê? Pô, eu saio, eu gasto em demasiado, ou por exemplo, eu gosto muito de comprar, né? Pô, adoro comprar um monte de coisa na Amazon, na Shopee, no isso, no aquilo, entende? Não tá falando aqui, Aqua, que você não pode sair, não pode comprar, mas está falando de você talvez se afastar do que seja excesso. Por quê? Quando você toma uma decisão de soltar algo que você tem como prazeroso, vamos dizer assim, adapte, volto a falar, adapte ao seu momento. Eu tenho que tomar cuidado para falar isso. Quando você solta algo que você tem como prazeroso, tendo como direção os seus objetivos, os seus sonhos aqui, o que é legítimo, o que é de verdade, olhando de forma parcial o seu contexto, tá? As coisas elas mudam. Olha o resultado dessa situação. A lâmina do carro. A lâmina do carro aqui, ela traz o quê? Triunfo, novos direcionamentos. Ela traz mudança. A lâmina do carro, ela não veio sozinha, ela veio com 4 de ouros. E eu quis entender o que seria esse 4 de ouros, porque pode representar aqui uma situação de apego com relação a uma necessidade de sempre estar mudando de direção, mas pode ser também o que? Esse carro, essa nova direção trazendo uma nova estabilidade. E quem veio clarificando isso daqui foi nada mais, nada menos que o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, dentre todos os reis do tarô, é o mais estável, financeiramente falando, emocionalmente falando. O Rei de Copas é o que traz. Não é. O Rei de Copas tem vários gaps. Emocionalmente é o Rei de Ouros. O Rei de Copas, muito pelo contrário, ele traz ali ele é um sábio, ele sabe o que ele faz ali. Né? O cara tem uma destreza, mas emocionalmente ele pode se tornar desequilibrado em determinadas situações. O Rei de Ouros já não. O Rei de Ouros, ele traz essa estabilidade porque o cara é paciente, o cara é tranquilo, o cara tá montado na grana, o cara não tem muita preocupação. Quem não tem muita preocupação tá estabilizado emocionalmente. Traga-me aqui alguém que me prove o contrário. Não tem. Uma coisa automaticamente leva a outra. Compreende aqui, Aqua, que que são algumas questões e talvez essa torre pode estar ligada a esse 8 de copas aqui. Talvez essa lâmina da morte com o 6 de espadas pode estar ligado a esse 8 de copas. Talvez seja alguma coisa que realmente você gosta, mas que você vê que não vai passar disso. E ninguém está falando aqui que você tem que soltar, que você tem que abandonar. Por quê? Quem encabeçou a leitura de vocês aqui foi a lâmina da morte. Talvez precise haver uma transformação só. Né? Aquela geladeira velha que você ama, que é boa pra caramba, que é muito bacana, mas que já tá toda detonada, é o quê? Pô, deixa eu dar uma lixadinha nessa geladeira aqui, deixa eu passar uma massa plástica aqui, nessas partes dessas ferrugens, deixa eu dar uma pintada, né? Pô, sabe? Dá uma garibada nessa parada. É isso. Talvez seja isso. Não há necessidade de simplesmente se desfazer. O 8 de copas não é uma sentença. Ou saia, ou abandone, ou você tá lascado se você não abandonar. Não é. O 8 de copas talvez seja afastar-se só de alguma questão ali. Entende? Que você tem como certo. Mas afastar por quê? Em prol dos seus sonhos, seus desejos. Então você vai olhar e falar assim, bom, o que realmente eu quero? O que realmente é legítimo aqui para mim? O que realmente faz sentido? É XYZ. É isso que eu vou... Bom, para eu conquistar isso, eu preciso me afastar de algumas pessoas que talvez sejam tóxicas? Sim. Eu preciso deixar esse trabalho que eu faço e me dedicar mais a estudar para fazer tal ou outra coisa? Né?
Ah, mas eu não posso me afastar do meu trabalho, mas eu posso reduzir a quantidade de tempo que eu dedico a ele, para me dedicar, já iniciar a outra situação. Ah, é me afastar de um relacionamento que nesse momento está me atrasando o lado? Entende que tem uma gama de situações aqui? Só que se você está sentindo, a espiritualidade está mostrando, você já teve alguns sinais, e você de uma certa forma não está olhando para isso como deveria olhar, talvez essa torre venha. Talvez essa torre traga essa mudança de uma forma um pouco mais forçada. Só que aí já vai ser um afastamento. Aqui tem uma questão condicional, que eu entendo que seria o quê? Você ainda tem tempo para fazer, você ainda pode fazer isso. Se a torre vem, talvez não seja tão condicional assim. Tá bom? Para leituras particulares, descrição do vídeo tem todas as informações. Já quero agradecer você que curtiu esse vídeo. Se você não curtiu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, conta para mim o que é isso, o que está acontecendo aqui. Eu gosto de ler os comentários aqui, tá bom? Deixe a sua inscrição, que a sua energia tenha batido com a minha aqui, tá bom, meus amores? E até sexta-feira que vem, espero que tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado de uma certa forma. Joia? Um beijo para você, fica com Deus e tchau.